Bom, então para eu me apresentar, eu sempre falo, né? Talvez meu sotaque já denunciou. Eu sou natural aqui de pertinho, Fortaleza, né? Minha esposa está exatamente lá agora. Nós não moramos em Fortaleza, moramos em Bragança Paulista. Temos o privilégio de sermos time, fazermos parte do time do pastor Josué Gonçalves, do Ministério Amo Família. Temos dedicado nossa vida exatamente a isso, a vida, esse território do casamento, da família, e tudo aquilo que são componentes relevantes de uma vida saudável, familiar, no casamento, a vida sexual, e dentre outras coisas. Então a gente tem, Deus tem nos permitido servir aí. A minha esposa é natural de Recife, nós temos 2 filhas, foi aqui apresentado, né, a Mani Munira, e é um privilégio mesmo poder dividir com você aquilo que o Senhor tem permitido nós carregarmos, amém? Bom, nós temos esse livro aqui, eu não vou falar ele depois, mas esse livro, queridos, ele nasceu, para os que estavam aqui ontem e ouviram a história, não é? Logo após o meu processo de cura, eu tive um tempo com Deus, exatamente no dia seguinte, e Deus me deu uma palavra, e eu achava que essa palavra, ela comprometeria só a minha vida, e eu nunca imaginei que ela se transformaria em um livro. Então, o livro Desafio de se Expor, eu falo que não existe cura sem exposição, e eu quero hoje compartilhar um pouco daquilo que está contido aqui nesse livro, amém? Eu quero dizer para você que dia 16 agora de dezembro, esse livro vai completar 3 anos de lançado, mas ele já está na 7ª edição, e esses quase 3 anos, tem sido espantoso como Deus tem usado esse livro, em uma proposta de cura, de libertação e de restauração. Então, eu oro para que você também possa acessar aquilo que foi derramado aqui, amém? Bom, sem mais delongas, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, dando aqui um pouco de microfonia. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a partir do verso 6. É um texto muito conhecido, não é? Lucas, capítulo 6, a partir do verso 6, conta a história de um homem que tinha a sua mão mirrada, deformada, e diz que ele se encontra no mesmo lugar que Jesus naquela manhã de sábado estava. O texto vai dizer que era uma manhã de sábado. O negócio está sério, né, pastora? Meu Deus. Você está comigo, amém? Então era uma manhã de sábado, e o texto vai dizer que Jesus estava na sinagoga ensinando. Eu queria que você usasse sua imaginação. Era uma manhã, era o Shabá, aquele lugar deveria estar repleto de pessoas. Alô? Aquele lugar deveria estar repleto de pessoas, afinal de contas era o mestre,
que estava ali ensinando, expondo as Escrituras, e as pessoas deviam estar vidradas nele. Mas o escritor, que é Lucas, vai dizer que também naquele mesmo lugar se encontrava um homem. E é interessante que Lucas, que era um médico, mas também um historiador, e depois escreve Atos dos Apóstolos, ele era tão detalhista. Mas é interessante que nesse texto que eu vou ler com você, ele não dá a identidade desse homem. A única identidade que ele dá para esse homem é a sua própria deformidade, a qual ele carregava. Ele não fala qual era seu nome, qual era sua família, qual era a sua posição social, religiosa, nada disso. A única coisa que ele diz é que aquele homem trazia uma deformidade. Então eu queria ler com você, amém? Diz assim o texto, não sei qual a versão que você tem em suas mãos. Vai ter aqui? Então vamos lá. A versão era exatamente essa aqui, a NAA. Então diz assim: aconteceu que em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Amém? Pai, essa é a tua palavra. Que a tua graça, ela nos permita acessar a revelação dela. Que a tua palavra, nessa noite, ela não só venha robustecer a fé dos meus irmãos, mas ela venha provocar decisões, ela venha nos tirar do lugar, ela venha nos fazer, nos mover em direção aos lugares que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas. É o que nós te oramos, te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor. Escute, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar para você. Porque as mudanças e as transformações que nós esperamos, elas começam na nossa cabeça. Se você não mudar o seu jeito de pensar, você não muda o seu jeito de viver. Quando você olhar para uma pessoa que foi alvo de uma transformação, você pode acreditar
a sua cabeça também não pensa mais do mesmo jeito. Então o que eu quero compartilhar com você nessa noite, eu quero que ela comece a alterar o seu jeito de pensar, para que você altere também o seu jeito de viver. Amém? Amém. Um dos maiores desafios, queridos, nessa proposta de cura, de libertação, de restauração, é o desafio de se expor. Você pode lançar mão das melhores e mais eficientes abordagens terapêuticas, psicoterapêuticas. Você pode buscar o conselheiro, você pode buscar o terapeuta, você pode buscar os lugares que se propõem a te levar, a te conduzir a uma cura, mas não esqueça, uma hora, esse lugar, essa abordagem, esse momento, essa terapia, ela vai esperar de você a quebra do silêncio. Ela vai esperar que você se exponha. Então, quando nós pensamos em nos tornar aquilo que Deus espera que sejamos, ser alvo de uma transformação, de uma mudança, sermos libertos daqueles lugares que ainda não temos autonomia, sermos restaurados daquelas dores, daquelas memórias feridas, nós vamos precisar passar por esse momento, o momento da quebra do silêncio. E eu falei muito isso ontem. O momento que você vai precisar abrir a caixa preta, o momento que você vai precisar se voltar para trás e realmente olhar para o seu passado e fazer o enfrentamento que você precisa fazer. Porque se você não resolver o seu passado, você hipoteca o seu futuro e compromete também o seu presente. Então chega uma hora que para essa cura, para essa restauração, para essa libertação chegar na minha e na sua vida, nós vamos precisar nos expor, nós vamos precisar quebrar o silêncio, nós vamos precisar jogar para fora o que sabemos que precisa ser jogado. Amém? Então a primeira coisa que eu queria, de uma forma introdutória, era mostrar para você por que é um desafio se expor. Ontem, eu falei sobre o poder destrutivo de nós nos mantermos em silêncio. Ontem eu mostrei Salmo 32, verso 3, quando o salmista Davi, em um recorte da sua vida, em um momento da sua trajetória de vida, ele se manteve em silêncio. Segundo os estudiosos, foi um ano de silêncio sobre o seu pecado, sobre a sua iniquidade, sobre aquilo que feriu o caráter de Deus e o seu propósito. Davi, ele vai dizer: enquanto eu calei o meu pecado, a minha iniquidade. E aí ele vai falar todo o aspecto destrutivo que foi ele se manter em silêncio. Ele diz: olha, os meus ossos secaram, os meus ossos envelheceram. É claro que objetivamente os ossos de Davi não secaram, não envelheceram, mas Davi, ele estava tentando dar nome, ele estava tentando expressar o que se passava dentro da sua alma, dentro das suas emoções, dentro dos seus sentimentos, porque alguma coisa estava morrendo por causa do seu silêncio. Quem está me entendendo? Ele continua e diz: havia um constante gemido todos os dias. Ele diz que enquanto ele calou o seu pecado,
os seus ossos secaram, mas um gemido constante, não circunstancial, não em alguns momentos, mas um gemido que era presente todos os dias, tudo por causa do seu silêncio. Quantas pessoas estão gemendo todos os dias, porque tem alguma coisa que elas estão silenciando. E para completar e ficar pior, aquela relação extraordinária de Davi se transforma em uma mão pesada que o esmagava. Ele dizia: a tua mão pesava sobre mim todos os dias. Imagina aquele Davi com aquela devoção, com aquela vida extraordinária. Aquele Davi que sabia quem Deus era, que inclusive em seu nome desafiou aquele gigante, dizendo: quem é esse filisteu? Para afrontar o exército do Deus vivo. E depois do gigante ter falado uma série de besteira, Davi estava tão confiante na relação sua com Deus, ele disse: eu vou arrancar a sua cabeça. Esse era Davi, nessa relação poderosa dele com Deus. Mas nesse recorte aqui, nesse silêncio, aquela relação se transformou. Ele diz: porque a tua mão, Deus, pesava sobre mim todos os dias. Um Deus que esmagava Davi todo dia. Tudo por quê, irmão? Fala para mim. Fala para mim por quê? Não, é você que vai me dizer por quê. Por que tudo isso aconteceu? O problema não era o pecado. O pecado sustentava isso, mas o problema não era o pecado. Davi, ele falou que o problema foi o seu silêncio. Irmão, deixa eu te falar um negócio. O pecado de Davi, ele estava na presença de Deus. O que não estava na presença de Deus era a sua confissão. O que não estava na presença de Deus era a quebra do seu silêncio. Sabe por quê? Porque Davi estava com a mordaça. Davi estava com silêncio. Salmo 32, verso 3 vai dizer: enquanto eu calei, enquanto é uma terminologia de tempo. Ele diz que enquanto o seu silêncio durou ossos que secavam, gemidos constantes e uma mão pesada esmagando ele. Então me responde, por que tudo isso aconteceu? Porque ele silenciou. Bom, isso foi o que eu falei ontem. Mas o que eu preciso dizer para você nessa noite é por que é um desafio se expor. Eu já entendi, pastor, que o meu silêncio é destrutivo. Eu já entendi, pastor, que o meu silêncio me faz gemer, compromete a minha relação com Deus, compromete o meu futuro. Eu já entendi. Eu já entendi, como diz Provérbios, capítulo 27, verso 13. Capítulo 28, perdão, verso 13. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Eu já entendi, pastor, por que a minha vida está travada. Eu já entendi, pastor, por que o meu ministério não vai para frente. Eu já entendi, pastor, por que o meu casamento, a minha família e tudo aquilo que Deus tem me confiado não floresce. Porque tem alguma coisa escondida, tem alguma coisa oculta, tem alguma coisa no silêncio. Eu já entendi. Agora o que eu preciso entender, pastor, é por que é um desafio se expor. Por que, irmãos? Por que é um desafio, irmãos, quebrar o silêncio? Eu quero que você pense comigo. Nós estamos nesse ambiente aqui de pensar juntos. Por quê?
Por que, pastor? A gente aguenta um gemido todo dia, uma mão que nos esmaga, uma morte diária dentro da nossa alma, uma angústia, uma depressão, um choro que não para, uma tristeza que a gente não sabe lidar com ela. Por quê? Por que é um desafio quebrar esse silêncio aqui? Preste atenção. Eu mostrei para você o prejuízo do silêncio. Amém? Quem está comigo? Eu mostrei para você o poder destrutivo de nos manter em silêncio. Agora eu estou perguntando para você, por que a gente fica em silêncio? Por quê? Por que é tão difícil se expor? Aí eu vou te levar lá para o jardim. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Porque lá no jardim, Deus cria o homem. E Deus o cria perfeito, o coloca em um lugar perfeito, que era o jardim no Éden. E esse homem agora passa a ter relacionamentos perfeitos, tanto na horizontal como na vertical. Esse homem tinha um relacionamento perfeito com sua mulher. Esse homem tinha um relacionamento perfeito com Deus. Esse homem estava vivendo em um lugar perfeito. Esse homem, ele era perfeito. E aí Deus estabelece uma palavra na vida desse homem. Passa um tempo, entra um novo agente nessa história. Fica comigo. Deus disse para eles que eles poderiam desfrutar de tudo livremente, porque para eles foi criado. Mas Deus disse que apenas uma coisa, que dentro deles não existia cobiça para isso, mas uma só coisa eles não deveriam fazer, porque certamente eles morreriam. Mas aí entrou um agente novo na história, e começou a perguntar por que aquela mulher não desfrutava daquela árvore. Ou na verdade, para trazer essa mulher para essa árvore única que o Senhor disse que não deveria comer, ele diz: então quer dizer, você não pode comer nada nesse lugar? Aí ela recorda, que eles nem lembravam sobre o que não podia comer, porque eles desfrutavam com tanta alegria de toda a liberdade que Deus havia dado. Mas agora a serpente desperta eles para aquela coisa que nem era uma coisa importante. A serpente diz: então vocês não podem comer nada aqui? E ela disse: eu agora estou lembrada que tem uma coisa que Deus disse que a gente não podia comer. Inclusive ele falou que não podia nem tocar, porque certamente nós morreríamos. Qual foi a palavra da serpente? Não é bem assim. Sabe, pastores, eu já fui pastor local 2 vezes. Eu fui pastor uma vez de um colegiado de pastores e outra vez fui um pastor sênior. E se tem uma coisa lidando com o rebanho, corpo a corpo, existe 2 demônios dentro da igreja. Um chama-se não é bem assim e o outro não tem nada a ver. É porque você chega para o irmão e fala: meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Você chama ele para trocar uma ideia: irmão, olha só, estou percebendo, cara, ser muito próximo aí dessa irmã e tal, cara, toma cuidado. Pastor, não é bem assim não, né? Fala assim: não é bem assim. E aí começa a falar uma série de coisas. Eu sei como é que a banda toca, viu? Aí você chega para a irmã e fala: irmã, olha só, eu estou percebendo isso, tal, olha, irmã, vigia. Aí a irmã fala o quê? Não tem nada a ver. Pastor, não tem nada a ver. O senhor está com a mente muito poluída, viu? O senhor está
o senhor está suspeitando mal. Aí lá na frente a gente vê esses irmãos se lascando. Então, essa serpente lá do passado, ela continua muito presente, viu, irmão? Ela continua muito presente, porque nós estamos aqui dizendo para você: cuidado aqui, cuidado ali, presta atenção aqui. E aí, muitas vezes a serpente está dizendo o quê? Bobagem, não tem nada a ver. Que é isso? Bobagem. Exagero. O ponto é, a serpente consegue enganar. E aí o homem cai juntamente com sua mulher. Quem está comigo? Quando o homem cai, eu quero responder uma única pergunta para você. Por que é um desafio se expor? Quando o homem cai, ele não sabe lidar com o seu pecado. Ele não sabe lidar com o seu fracasso. Ele não sabe fazer o enfrentamento. Ele não sabe fazer o caminho de volta, se voltar para Deus, que era aquele que havia estabelecido essa palavra, e lidar com Deus. O que é que eles fazem? Eles começam a tentar resolver as coisas na força do seu braço. Diante da sua nudez, o que é que eles fazem? Eles vão lá, pegam folhas de figueira e tentam tapar a nudez, não é isso? Sim ou não? Os irmãos estão lendo a Bíblia? Sim ou não? Mas sabe o que eu aprendi? Que quem começa com folhas termina atrás de árvores. Porque Adão e Eva, eles tentaram resolver as coisas do jeito deles. E do jeito deles, eles foram para trás de árvores. Escute. Quando a voz do Senhor chegou no jardim, na viração do dia, como era de costume, Deus havia deixado o homem ali. E quando Deus chega para encontrar esse homem não está. Esse homem não se encontra naquele lugar que Deus o havia deixado. Sabe, gente, existe um lugar de Deus para mim e para a sua vida. E quando Deus chega e não encontra eu e você nesse lugar, nós estamos deslocados. É a lei do deslocamento. Nós estamos deslocados. Quando você se desloca do lugar que Deus gostaria que você estivesse, queria que você estivesse, você está à margem. E quem está à margem do lugar que Deus criou você para estar, está marginalizado. Então você é um marginal. Você é um marginal porque você está à margem do lugar que Deus te criou para estar. E agora Deus começa a chamar por esse homem. E quando Deus pergunta onde esse homem está, sai uma voz de trás das árvores. E essa voz diz o quê? Ele diz assim: ouvi a tua voz, mas eu tive o quê? Por isso. Então vamos à sequência. Deus chama, o homem responde: eu ouvi a tua voz, mas eu tive, por isso. Me responde por que a gente se esconde. Medo. Por que é um desafio se expor? Medo. Vergonha não, medo. Medo. O medo coloca você no lugar que Deus não te criou para estar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não criou o homem para estar de trás de árvores. Eu não sei como é o nome dessa árvore que você está de trás dela, mas eu sei que Deus te criou não para estar aí.
E esse homem está lá, de trás dessas árvores. E o fundamento disso é o medo. Agora esse homem, preste atenção, esse homem, ele não tinha uma pessoa anterior a ele, que ele pudesse modelar e aprender aquilo. Aprender o que, pastor? Aprender a se esconder. Ninguém ensinou isso para Adão. De uma forma instintiva, ele aprendeu que o jeito de lidar com o seu fracasso e com o seu pecado diante de Deus é fazendo o quê? Se escondendo. Deixa eu te falar uma coisa, de lá para cá, tudo que a gente aprendeu foi isso, foi a se esconder. Adão estava de trás de árvores, fundamentado no seu medo. Sabe por que é um desafio se expor? Porque nós temos medo. Nós temos medo de dizer quem somos. Nós temos medo de dizer os caminhos que temos caminhado. Nós temos medo de dizer o que temos feito. Porque, pastor, se eu falar o que se passa comigo e o que eu tenho feito, eu perco o meu casamento, eu perco a minha família, eu perco o meu cargo, eu perco meus amigos, eu perco o meu trabalho. As pessoas têm medo. Você sabe qual é a maior ferida emocional? A mãe de todas as feridas emocionais chama rejeição. E ela dá à luz o seu primeiro filho, chamado abandono. Quem aqui gosta de ser rejeitado aí, levanta a mão. Eu estava em Lisboa, no café de pastores de manhã. Aí eu fui falar isso, a irmã levantou, estava dormindo. Escute, preste atenção. Alguém aqui gosta de ser abandonado? Todos nós nascemos em um útero familiar. Esse lugar você nasce, cresce, desenvolve, e você tem as primeiras figuras de autoridade na sua vida, que é pai e mãe. E eles precisam comunicar aquilo que a gente chama trips A: aceitação, afirmação e aprovação. Preste atenção, escute. Quando um ser humano nesse útero familiar, ele é aceito, ele é afirmado, ele é aprovado, ele cresce diferente, ele desenvolve diferente. Mas a maioria de nós fomos trincados e fraturados nesse lugar. Sabe por que a gente tem medo de se expor? Sabe por que a gente tem medo de quebrar o silêncio? Sabe por que a gente tem medo de colocar para fora o que a gente sabe que é necessário colocar? Porque nós temos medo de ser rejeitados. Temos medo de não sermos mais aceitos. Temos medo de não sermos mais aprovados, afirmados, e por aí vai. Por que é um desafio se expor mesmo? Medo. Sabe por que você não abre seu coração? Não é que você não quer. Eu tenho certeza absoluta, com toda a força do seu coração, com toda a força da sua alma, eu tenho certeza absoluta que você quer colocar isso para fora. Eu tenho certeza absoluta que você quer dar um grito pedindo ajuda. Eu tenho certeza absoluta que você não está feliz com o que você vive. O problema é que você tem. Eu também tinha. Eu também tinha medo. Eu me converti aos 17 anos. E eu tive uma experiência muito genuína com Jesus. Eu me converti mesmo. Passei a amar Jesus. O problema é que eu estava nas trevas. E sabe, gente, quando você está nas trevas, você não consegue saber sobre você mesmo. Você não tem referência, parâmetro, nada, porque você está nas trevas.
Se você está pecando ou não está, você não tem como mensurar, como dimensionar, você está nas trevas. Mas quando você vem para a luz, quando você é transportado das trevas para a luz do Filho do amor de Deus, chamado Jesus, essa luz se projeta sobre você. E quando essa luz se projeta, você começa a se ver como você nunca se viu. E quando a luz de Cristo se projetou sobre mim, eu constatei uma triste realidade na minha vida, que eu era um viciado em pornografia, um cara afundado na imoralidade. É claro que aquele momento, aquela conversão, aquele novo nascimento, é claro que aquilo desacelerou na minha vida. Mas infelizmente ainda era um lugar de tropeço, ainda era um lugar de recorrência, de queda e de fracasso. E você acha que eu era feliz com isso? E você acha que eu não tinha um desespero de procurar alguém e dizer: me ajuda, pelo amor de Deus, quem pode me ajudar? É claro que eu queria dar esse grito, mas eu tinha o quê? Medo. Eu tinha medo de dizer que eu era um viciado. Eu tinha medo de dizer que eu era um afundado na pornografia. Eu tinha medo de contar essa coisa nojenta, que de uma forma recorrente eu estava caindo. Eu tinha medo de falar que eu vivia esse quadro escravizador na minha vida. Eu tinha medo. Naquela época, eu tenho 48 anos, eu tinha 17, eu tinha medo. Ninguém falava na igreja sobre isso. E aí eu fiquei como? Em silêncio. E é claro que aquilo me esmagava. É claro que eu gemia. É claro que eu ia perdendo a vida. Mas eu tinha na minha cabeça uma ideia. Eu pensava assim: olha, quando eu casar e eu puder desfrutar da vida conjugal, sexual, isso vai parar. Quem está comigo? Eu disse ontem que o último que disse que estava comigo e não estava, que Deus o tenha. Foi bem trágico, viu, irmão, o final dele. Quem está comigo? Você viu que o medo, né? Pastor, o que é que ele faz, né? E eu pensava assim: não, quando eu casar, isso vai parar. Eu casei, e se você prestou atenção aí na foto da minha família, feio lá em casa é só eu mesmo. Casei com uma linda mulher, pude de fato desfrutar desse ambiente conjugal, dessa vida sexual, que o casamento proporciona também. Mas para minha triste constatação, vício é vício. Vício é vício. Então eu ia para a cama com a minha esposa, mas depois eu ia para o banheiro me masturbar. Ou eu ficava horas na pornografia para depois ir para a cama com ela. A minha esposa não sabia de nada. As minhas filhas chegaram e a minha esposa nem sonhava que ela era casada com um viciado. É claro que ela olhava para mim e ela via que tinha alguma coisa errada. Ela via minha troca de humor. Ela via muitas vezes eu deprimido, triste, abatido, e ela não entendia por quê. A minha esposa, ela sempre lidou com bastidores da vida de muitas mulheres. E um dia ela chegou para mim e disse: Marcos, eu queria muito ser ferramentalizada nessa área de libertação, porque eu tenho a sensação de que eu vou até aqui com a vida das mulheres, mas eu não avanço. E eu queria muito ser ferramentalizada nessa área. E para quem conhece aí o Cote tinha um agendamento nessa época. Hoje minha filha tem 21 anos, minha filha era um bebê. O Cote tinha um agendamento da escola IFOL, que era uma escola de 21 dias full time, para Fortaleza.
Eu disse para ela: olha, esse cara aí diz que ele é top das galáxias, diz que tem uma escola violenta. Se você quiser, a gente pode se organizar para fazer essa escola. Para nós era uma escola cara, não sei se caro, a gente que não tinha dinheiro, mas parecia cara. E nós nos organizamos para que ela pudesse fazer. Fomos para aquele lugar, ficamos 21 dias ali. Só que eu fui para cuidar das minhas filhas eram bebês. Eu lembro que no segundo dia de aula, eu estava na areia, onde aconteceu a escola era perto da praia. E eu estava na areia brincando com minhas filhas. E aí chegou um cara, bateu no meu ombro e disse: e aí, veio buscar o machado? Eu, o quê? Buscar o quê? Eu buscar o machado? Não vim buscar nada. Eu estou cuidando das minhas filhas aqui. Ele falou: não, você veio buscar o machado. Eu falei: brother, vim buscar nada. Ele olhou para mim e falou assim: você sabe que essa escola é para você, não é? Aí eu falei: não, quem está fazendo essa escola é minha esposa. Ela está lá. Ele olhou para mim e falou: não, essa escola não é para ela, é para você. Você hoje vai sentar lá do lado dela. Aí eu falei: cara, eu estou cuidando das minhas filhas. Ele falou: não, a equipe vai se juntar e nós vamos cuidar das suas filhas e você vai e senta lá do lado da sua esposa. Eu disse: eu não tenho como pagar. Ele falou assim: ninguém perguntou, senta lá. Assim, muito delicado, né? Era Deus no processo, né, irmãos? Eu não sabia por que eu carregava aquilo. Eu não tinha memórias, eu não entendia. Eu sentia muita vergonha, muito constrangimento, muita tristeza, mas eu sempre com aquela amordaça e o meu silêncio contínuo. Com 16 dias de escola, as minhas memórias voltaram. E eu entendi o que sustentava aquele quadro na minha vida. Então, para você entender o aspecto disfuncional da minha família, meu pai era um ex-combatente do exército. Meu pai foi para a guerra. Quando ele volta, ele casa e tem 5 filhos. Um dia, meu pai, na loucura dele, ele já tinha sido internado 2 vezes em casa de saúde mental. Meu pai disse para essa mulher: vai embora e leva os filhos junto. Simplesmente assim, ele mandou a mulher embora e mandou os filhos embora. Aí o meu pai contrai um segundo casamento. Meu pai tem um filho nesse segundo casamento. E aí passa o tempo, ele repete pela segunda vez. Ele manda a mulher embora e manda o filho embora. Meu pai gostava muito de cozinhar. E sempre nos sábados à tarde ele chamava os amigos ex-combatentes da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, fazia aquela feijoada, e era muita cerveja, e entrava à tarde, entrava à noite, entrava pela madrugada. Ele resolveu colocar um restaurante para ele. E quando ele monta um restaurante para ele tem uns colaboradores, funcionários, não é? E aí ele começou o velho esquema com a empregada. Começou a dar em cima da empregada. Do esquema com a empregada veio eu e mais 3 irmãos. Então eu sou fruto dessa relação com a empregada do meu pai, que era a minha mãe. O tempo passa. E agora eu estou com 4 anos de idade. Meu pai repete pela 3ª vez. Meu pai manda minha mãe embora e manda meus irmãos embora. E ele diz: esse de 4 anos fica. E aí meus avós vão me dizer depois que um filho anterior a mim morreu. E no dia do sepultamento, meu pai queria entrar na cova, se desequilibrou, tiveram que segurar ele. E aí quando eu acabo nascendo, minha mãe fica grávida, meu pai joga os afetos dele em cima de mim. Então ele manda agora a minha mãe embora, manda os irmãos. Eu acordo de manhã, uma criança de 4 anos, chamo pela mãe. Cadê a mãe? Eu nem vou te contar
o que foi passar uma semana gritando, chamando pela minha mãe. Aquele rompimento materno bruto, abrupto, ele fraturou a minha alma e eu não sei quantos pedaços. E eu desenvolvi transtornos por causa disso. Isso fica para uma outra história. Mas o fato é que meu pai agora vai morar dentro do restaurante, me leva. E aí toda noite ele levantava aquelas portas de ferro e entrava com uma mulher diferente. Ele me colocava para dormir na cozinha, subia para a parte de cima, tinha uma parte de cima do restaurante, e ficava lá com as mulheres, e eu ficava ouvindo aquilo. Tinha 4 anos, não entendia muito bem. O fato é que meu pai já era um senhor de idade. Ele não tinha como cuidar dessa criança de 4 anos. Então eu ficava lá perambulando dentro do restaurante. E aqui eu chego no ponto. Um dia um funcionário do meu pai pega essa criança de 4 anos, vê a vulnerabilidade dela, leva para o restaurante, fecha a porta. Eu tenho a memória nítida daquela mesa de madeira escura, onde se faziam os salgados do restaurante. Ele me coloca em cima daquela mesa, tira minha roupa e ali eu sou abusado. Então aos 4 anos eu sou abusado e essas memórias voltam. Naqueles 16 dias de escolas que eu estava ali. Que não era nem para mim, era para minha esposa, mas Deus fez uma pegadinha. E glória a Deus por isso. Então, naquele dia que eu fui abusado, 2 coisas foram roubadas. Primeiro, minha inocência. Segundo, minha inocência e minha pureza. Quando uma pessoa é abusada, se você perguntar o que significa inocência, se você perguntar o que significa pureza e prestar atenção nisso, esse é os primeiros 2 componentes que um abuso pode roubar. Eu tenho uma aula, um seminário que eu falo sobre o poder destrutivo dos 5 níveis de um abuso. Também fica para outro dia, né, pastora Tânia? Mas você não tem ideia de como destrutivo é, ou talvez você que está aqui tenha ideia. O fato é que naquele momento que eu estava sendo abusado, naquele momento, ele traz uma revista, e ele começa a folhear aquela revista, e era uma revista pornográfica. Gente, uma criança de 4 anos, ela não presta atenção no corpo nu de um homem e de uma mulher. Não objetivamente. Mas quando aquele homem começou a folhear aquela revista e me mostrando, eu vi o corpo nu de um homem e de uma mulher em posições sexuais explícitas. E aquelas imagens entraram com força dentro de mim. E a partir daquele dia, eu passei a me masturbar compulsivamente. Eu ficava atrás dos funcionários do meu pai, porque todas as vezes que ele se juntava, eu sabia que ele estava falando de pornografia. Eu ficava atrás de encontrar as revistas dos funcionários, dos meus primos, e eu encontrava. Aquilo se tornou uma compulsão na minha vida. Mas eu não tinha memória daquilo. Mas quando as minhas memórias vieram, lá naquela escola, naquela proposta que eu estava vivendo, eu chamei a minha esposa. Nós sentamos na cama. E naquele dia, eu comecei a experimentar o que é o poder de ser livre, quebrando o silêncio. Naquele dia, aquela imagem que a minha esposa tinha de mim, ela foi totalmente desconstruída. Porque agora eu estava falando que eu era um viciado e também tinha sido abusado. Uma equipe se formou e me atendeu. E ali eu fui liberto. Ali eu fui livre para a glória de Deus. Ali foi o start de um processo. No final de 21 dias, que terminou numa sexta-feira, no sábado voltamos para casa. No sábado de manhã,
no sábado de manhã, eu peguei minha Bíblia, fui para a garagem da minha casa. Enquanto eu fazia minha devocional, Deus me dava esse texto aqui que eu li para você. Jesus, ele estava na sinagoga ensinando. Ele estava ensinando. Eu não sei se ele estava no começo, no meio ou no final. Eu sei que ele quebra o protocolo. O texto vai dizer que aquele homem estava em algum lugar daquela sinagoga. Todo mundo estava vidrado nele. Mas de repente Jesus identifica aquele homem, quebra o protocolo e diz: ei, você, é você mesmo aí, fica de pé. É você, isso. Pode ficar de pé. Você sabe qual é o final da história. Você sabe que o final da história, nós lemos juntos, ele vai curar esse homem. Agora, o que talvez você não prestou atenção foi no processo. O que talvez você não prestou atenção foi na distância até chegar a essa cura. Porque se você prestou atenção, a primeira palavra que o Senhor liberou na vida daquele homem foi o quê? Fica de pé. Obrigado. Vai embora não, tá? Jesus não queria expor esse homem ao ridículo. Jesus não queria expor esse homem a uma vergonha, a um constrangimento, a um contexto de desconforto. Não, Jesus queria curá-lo. Mas Jesus começou um processo de exposição. Aquele homem trazia uma mão deformada, um braço mirrado. Sabe, gente, para um judeu antigo, quando ele olhava para uma pessoa e ele via uma deformidade, sabe o que ele dizia? Não tem um favor de Deus, porque se tivesse, não era deformado. Imagina como aquele homem vivia. Imagina os sentimentos daquele homem. Imagina aquele homem, sabe aqueles senhores de seara, de vinhas, que vinham nas praças recrutando. Aí ele chegava e dizia: ó, você vai lá para a minha seara, você vai lá para a minha... Não, você não. Você tem a mão deformada, você não produz. Como é que você acha que esse homem se sentia? As deformidades chamam a atenção. Eu fazia parte de uma organização em algum lugar do Brasil. E eu lembro que tinha uma jovem também que pertencia a um lugar do Brasil. E essa jovem foi fazer uma das escolas conosco. E ela, uma jovem muito bonita, alta, e ela sempre jogava aquele cabelão loiro assim para o lado assim do rosto. Eu pensava, deve ser moda. E um dia eles estavam lá ensaiando uma pantomima, uma peça. E de repente deram lá um break para eles irem no banheiro e no bebedouro tomar uma água. E eu lembro que eu estava no refeitório e fui tomar a água. Essa moça chegou, segurou o cabelo para tomar água. Quando ela levantou, eu vi que o olho direito dela não era normal. Eu vi que o olho direito dela era de vidro. É claro que uma prótese hoje, nos nossos dias, você nem percebe, não é? Mas naquela época, era realmente muito visível aquela bola de vidro que não se mexia. E quando eu olhei para ela, eu fiquei olhando para aquele olho. Aí toda vez que eu a encontrava, eu tentava ser o mais natural. Oi, tudo bem? Como é que você está? Está gostando da escola? Eu, natural, olhava para ela assim com tranquilidade, mas eu sempre ficava olhando para o olho. Por que a gente é assim, né, gente? Por que as deformidades chamam a atenção? Por quê? A
A primeira palavra que o Senhor deu para aquele homem foi: fica de pé. Escute. Nesse processo de cura, nesse processo de restauração, nesse processo de libertação, a primeira palavra que o Senhor te dá nessa noite é: fica de pé. E a minha pergunta é: para o que você precisaria ficar de pé hoje? Para o quê? Ficar de pé é uma atitude. É uma atitude saindo da passividade. Ficar de pé é uma atitude de dizer: eu não vou mais continuar sustentando esse quadro, eu não vou mais continuar arrastando isso aqui. Eu vou ficar de pé sobre isso. Sabe por que o Senhor colocou aquele homem de pé? Porque Deus, Ele quer nos movimentar. Deus, Ele quer nos tirar do lugar. E eu sei que muitos aqui estão dizendo assim: eu quero tanto que Deus me tire do lugar. Eu quero tanto que Deus movimente a minha vida. Eu quero tanto que Deus faça alguma coisa. Então Ele te coloca de pé. Porque eu não lembro de ver uma pessoa andando deitada. Eu nunca vi esse marabalismo. Porque quando Deus quer fazer você sair do lugar, a primeira coisa que Ele faz é te colocar de pé. E Deus quer te tirar desse lugar aí, que você sabe. Deus quer te tirar desse lugar que Ele está dizendo para você: fica de pé. Mas aquele processo, ele foi um pouquinho mais aprofundado. Porque Jesus disse para aquele homem: fica de pé. Mas a segunda palavra que Ele deu para ele foi: vem para o meio. Se vier correndo, fica à vontade, viu? Você é um homem bonito. Agora preste atenção. Imagina aquele homem, naquela manhã de sábado. Era uma sinagoga, um lugar tóxico, porque imagina o tanto de religiosos ali, o tanto de imposição, o tanto de gente credora, que não tinha relacionamento com Deus. A única coisa era uma vida de regras. E Jesus começa um processo com aquele homem, dentro da sinagoga, quebra o protocolo, para a liturgia, e agora Jesus chama aquele homem para o meio. Se fazer aquele homem ficar de pé foi uma exposição, porque quando você fica de pé, você fica na posição diferente de todos os outros. Todo mundo está te vendo, todo mundo está te olhando. Mas quando Ele te chama para o meio, essa exposição fica mais acentuada. Amém? Mas eu preciso dizer uma coisa: Jesus nunca vai te chamar para um lugar que primeiro Ele não esteja. Nunca. Sempre. Sempre. Quando Ele te chamar, Ele já chegou lá. Obrigado. Ficar de pé já é uma grande atitude de obediência. Amém? Ficar de pé é um processo. Mas vir para o meio é vir para o centro. Sabe, gente, nós somos periféricos. Sabe qual é o nosso grande problema nesse processo? É que nós não queremos vir para o centro da real questão. Nós não queremos vir para o centro do problema. Nós somos periféricos
falamos a verdade pela metade e pela metade não é verdade. Não pode nem ser chamado de meia verdade. E nós somos chamados, mais do que ficar de pé, nós somos chamados para vir para o centro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o centro real desse problema que você precisa enfrentar? Porque a maioria de nós vamos protelando, a maioria de nós vamos rodando, vamos deixa como é que está para ver como é que fica, e acaba que esse problema vai tomando outras proporções. Talvez se você tivesse cuidado desse problema, quando ele começou, você não teria ter que lidar com ele hoje nas proporções que eles estão. Quem está me entendendo? O Senhor te chama para o centro da real questão. Para de, se fosse um carioca, eu diria, para de caô. Se fosse um mineiro, para de comer pelas beiradas. Para de rodar. Dá nome aos bois. Às vezes eu estou dando aula de libertação, aí quando eu estou na plataforma, aí o irmão, pastor, aqui, assim embaixo, pastor, oi, posso falar com o senhor? Pode, claro, vem cá. Não, irmão, pode vir aqui, vem cá. Uai, por que tem que ser lá? Por que tem que ser sempre na parte periférica? Por que não pode ser no meio? Aí eu vou lá. E aí, irmão, beleza, pai, tal. E aí, pastorzão, tudo bem, irmão? Eu queria conversar com o senhor. Não, então, fala aí. Não, é que o senhor falou uns negócios aí. Irmão, que negócio? Faz quase 2 horas que eu estou falando, irmão. Não, é porque você sabe. Não, irmão, eu não sei. Sabe, as pessoas são periféricas, vai falando. Irmão, pelo amor de Deus, você pode me dizer o que é? Não, pastor, que eu estou com uns problemas aí. Mas qual o problema, irmão? Não, é umas fraquezas, pastor. Meu Deus do céu. Minha pressão vai subindo, irmão. Irmão, mas assim, me explica melhor. Não é isso aí, pastor, que eu estou falando. Mas você não falou nada. Irmão, vem para o centro. Qual é o seu problema? Não, pastor, eu estou orando. Quê? Orando. Eu falei, meu irmão, tira esse negócio da boca aí, fala direito. Não, pastor, que eu estou adulterando. Agora eu entendi, irmão. Você quebrou a aliança. Você pecou. Aí, entendi. Como é que eu posso te ajudar? Sabe qual é o nosso problema? E com Deus, somos periféricos. Não estamos vindo para o centro. Ei! Deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está te chamando hoje para vir para o centro. Deixa eu te falar uma coisa. Ele está no centro. Quer ser curado? Vem para o centro da questão. Vem para o meio. Ele quer te curar no centro. Então o Senhor disse para aquele homem: fica de pé. O Senhor disse para ele: vem para o meio. Pode vir, irmão. Nunca mais você vai esquecer essa mensagem. E aqui ele chega no último nível da exposição dele. O versículo 10 vai dizer: então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem, presta atenção, então, estou finalizando, irmãos. Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, ao redor dele e ao redor do homem, disse ao homem. Você sabe qual é o nosso problema? Olha para mim, olha aqui para mim. Sabe qual é o nosso problema? No fundo, o nosso problema da exposição, o nosso problema é que quem está ao nosso redor. Sabe por que a gente não se expõe? Porque a gente tem problema com quem está ao nosso redor.
Mas sabe o que Jesus diz? Ele diz que já olhou para todos que estavam ao redor. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe as pessoas ao nosso redor? Ao redor da sua vida, Ele já olhou para elas. Ele já olhou para elas, mas agora Ele fala é com você. E Ele dá o último comando. Estende a mão. Estenda a mão. Foi mais ou menos assim, eu estava lá. E mais para frente aqui. Irmãos, se aquela deformidade ela ainda não estava clara para todos ali, ela ficou. Esse homem chegou no último nível de exposição da sua deformidade. E quando ele estende aquela mão, o texto diz: ele assim o fez, e a mão foi o quê? Não. Presta atenção no texto. A mão foi o quê? E tem uma diferença muito grande. Porque restaurar é pegar a matéria-prima que não tem forma e dar forma. Jesus, Ele não deu um braço, uma mão nova para ele. Não, Jesus pegou aquilo que estava deformado, aquele barro que estava lá, e Jesus foi dando forma, e foi restaurando. Me refaz, e foi refazendo, e aquele homem foi curado. Deus te abençoe. Você pode ficar de pé? O Senhor, Ele não quer te envergonhar. Ele não quer te constranger. Ele não quer te expor ao ridículo. Ele não quer causar uma desordem no seu casamento, na sua família, na sua vida, não. Ele só quer te curar. Ele só quer te restaurar. Ele só quer te refazer. Ele só quer te refazer. Só que eu preciso te dizer uma coisa. Para Ele fazer isso, você vai seguir esse comando. Primeiro, você vai ter que ficar de pé. Para aquilo que você sabe que precisa ficar de pé. Você não pode mais ficar passivo. Você não pode mais continuar arrastando isso. Você vai precisar dar esse segundo passo. Você vai ter que vir para o centro. Você vai ter que enfrentar as reais questões. E depois você vai ter que expor aquilo que está deformado na sua vida. Você vai ter que ter coragem, ousadia, intrepidez. Mas eu quero te dizer o final da história. Ele vai te restaurar. Eu falo para você, hoje não tanto, mas eu tenho que confessar. Eu tenho vergonha de dizer que eu fui um viciado em pornografia. E mais ainda eu tenho vergonha de dizer que eu fui abusado. Mas se for para a glória de Deus, e para você olhar para mim e dizer, se você viveu isso, e se é para encorajar você para sair do silêncio, se é para encorajar você quebrar o silêncio, tirar a mordaça, eu vou falar quantas vezes for necessário. Eu estava em Lisboa, e eu fiz um podcast que já está em quase 500 mil, com Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué. Eu sou da Dizascope, junto com a Maia, com o Felipe. E esse podcast, sei lá onde chegou em muitos lugares no mundo aí fora. E eu estava ajeitando os livros, eu ia pregar na acho que é MCI lá em Lisboa. E aí eu estava ajeitando os livros, a mulher passou assim, indo para o banheiro, ela volta. É o senhor, pastor? É o pastor da pornografia. Eu disse, meu Deus, agora eu sou o pastor da pornografia. Eu perdi meu nome, irmão. Eu perdi minha identidade.
Agora eu sou o pastor da pornografia. Tá tudo bem, irmão. Eu sei o que o Senhor fez comigo. Vamos orar? Amém? Se o Senhor falou com você hoje, de uma forma muito especial, eu sei que Deus abençoou o coração de todos aqui, mas pode ser que hoje Deus falou de uma forma muito diferenciada, uma forma que você diz: hoje Deus foi simplesmente incrível, como Ele sempre é. Eu queria te chamar aqui à frente. Se essa palavra te desafiou, se essa palavra movimentou teu coração, eu quero que você venha para cá e venha correndo, que o tempo está passando, porque nós queremos orar por você. Vem para perto aqui, ó, por favor. Não queira saber quem está à sua direita, à sua esquerda. Vem para cá, vem para perto. Fica perto aqui, encosta aqui. Não queira saber. Queira saber de você. A coisa é como Deus sabe quem você é. Deus sabe a sua história. Deus sabe as suas batalhas, as suas guerras. Deus sabe quem você é. Vamos orar. Pai, nessa noite, os teus filhos estão aqui se expondo, aceitando esse desafio, entendendo que tem algo que eles precisam ficar de pé, tem algo que eles precisam vir para o centro, tem algo que eles precisam expor. Eu oro para que esse processo na vida deles os conduza para uma das coisas mais extraordinárias, que é a tua cura, que é a tua restauração. Abençoa eles de uma forma rica, abundante, Pai. Que a graça do Senhor, que o óleo do teu Espírito, o bálsamo venha refrigerando o coração, a alma de cada um deles. Que, como eu já disse, eu repito, eles saiam daqui hoje com muita coragem, com muita ousadia, com muita intrepidez, para fazer os enfrentamentos necessários. É o que eu oro, te peço, em nome de Jesus. Amém.